Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Ponto prévio. À velocidade com que Donald Trump diz uma e outra coisa, a nossa jogada da semana até poderia ficar rapidamente desatualizada à partida. Mas os nossos ases fazem análises que olham para lá, para o fundo do horizonte e vão para lá também do ritmo frenético da administração norte-americana. O cessar-fogo periclitante entre Estados Unidos e Irão e as negociações entre Israel e o Líbano ficam para a segunda parte do Fora do Baralho. Hoje, sem a Susana Peralta, que volta para a semana, mas com o Jorge Fernandes, o Nuno Garopa e o Luís Aguiar Conraria. As regras do jogo permitem a cada um lançar cartas e dados sobre outros temas nesta primeira parte. Esta sexta-feira, todos temas nacionais. Luís, és o primeiro. Ao fim de meses e meses de impasse, há finalmente um acordo para as eleições para o Tribunal Constitucional entre PS, Chega e PSD. Embora o partido André Ventura queira separar as águas e diga que o entendimento que tem é com o partido do governo, que, por sua vez, se entendeu também com os socialistas. Tens uma carta de copas, mas com reservas. Porquê? As copas é por finalmente se ter encontrado uma solução que desbloqueia a nomeação de juízes para o Tribunal Constitucional e estava a ficar ridículo. É uma solução que se adequa à realidade política. Pronto. Portanto, na verdade, os 4 juízes que acabam por sair são, pelo que eu consegui perceber das notícias, 2 deles foram sugeridos pelo PSD e outros 2 sugeridos pelo PS. E agora os 4 que vão à partida entrar, 2 serão indicados pelo PSD, um pelo PS e outro pelo Chega. E, portanto, todos os partidos entram, ninguém fica posto de parte, isso é um lado importante. Respeita-se, de certa forma, aqui parece-me que é mais ou menos óbvio, tinha de se respeitar o facto do PSD ser o partido mais votado. E pronto, olha, e a realidade das coisas é esta. O PS perde alguma influência e o Chega ganha. E a verdade é que não há como fugir a isto. Se uma pessoa acreditar, e eu espero que isto não se verifique, mas se admitíssemos que a situação atual política era uma situação que se iria estender no longo prazo, então entre os 10 juízes do Tribunal Constitucional que são nomeados pela Assembleia da República, a divisão normal seria 3-3-3, portanto 3 para cada um, e o 10º fosse naquele que circunstancialmente fosse o partido maioritário na Assembleia. Portanto, tenho esperanças e acredito ainda no eleitorado português, e portanto tenho esperanças que isto não seja uma solução de longo prazo, ou que seja que este equilíbrio não seja um equilíbrio de longo prazo, mas de qualquer forma, na situação atual, tinha de ser. Portanto, não vejo como é que se podia excluir o Chega destas nomeações. As minhas reservas são nesse ponto, não é? Porque a minha reserva é isso, é eu não gostar da realidade. Pronto, realmente custa-me, estaria a ser hipócrita se não o assumisse, custa-me que entre um juiz nomeado pelo Chega, não é nomeado, indicado pelo Chega, custa-me, mas não vejo alternativas a isso, mas as minhas reservas são daí, apesar de compreender, eu acho que André Ventura é obviamente uma pessoa muito inteligente, e, portanto, esta entrada no Tribunal Constitucional, se for feita com o nome que ele já referiu, obviamente que não foi buscar nenhum incendiário de direita, quer dizer, está a propor um nome que, pelo que dizem as crónicas, eu obviamente não conheço, esta não é a minha área, era um nome que há alguns anos poderia perfeitamente ter sido proposto pela AD, digamos assim, portanto, não foi buscar um radical. Não foi propor um radical para o Tribunal Constitucional. E, portanto, eu acho que isto também merece algum apreço, se bem que eu acho que isto é só o primeiro passo. Quando tiver a possibilidade de nomear um segundo, que já irá propor alguém mais radical. Mas pronto, é o que é.
Sendo que o Chega também avisa que a quarta peça que falta neste xadrez do Tribunal Constitucional, o juiz que vai substituir o presidente do Constitucional, José João Abrantes, não são aqui favas contadas. O Chega quer ter aqui algum tipo de influência, embora o que está, pelo menos o que veio a público, que é o PSD que vai indicar esse nome. E o PS disse que tinha que ser uma figura central, sem filiação partidária, sem nenhuma ligação partidária. Parece-te aqui, Luís, que ainda pode vir a dar que falar esta novela? Quer dizer, pode sempre dar que falar. Eu, como num programa anterior referi, um acordo que não envolva os três partidos é um acordo que tinha sempre o risco de chegar à Assembleia da República e chumbar. Pela simples razão de que a maioria de 2/3 é muito curta se for só com PSD e PS, ou com PSD e Chega, e depois mais um terceiro partido. Fica sempre muito curtinho, e há sempre votos em branco, e há sempre gente que não gosta daquela pessoa, há pessoas que não gostam destes acordos, e portanto eu não vejo como fugir a isto sem ser como uma solução a três. Sim. Depois, olha, mas depois, na verdade, os juízes lá dentro se entenderão para nomear o presidente do Tribunal Constitucional, não é? Portanto, isso depois já são outros problemas e eles próprios terão de se entender e encontrar os seus equilíbrios. Sendo que, Nuno Garopa, já agora gostava de te ouvir sobre isto, não para o Tribunal Constitucional, mas para os outros órgãos externos do Parlamento, o Chega teve de mudar os nomes que tinha indicado para vários deles por incompatibilidades. Começa mal o partido André Ventura nesta estreia em órgãos tão importantes na nossa democracia? Repara, não é estreia, hein? O Chega já estava nestes órgãos todos na legislatura anterior. Simplesmente aqui houve, penso eu, alguma divergência na interpretação da lei. Deve-se dizer que já houve um regime anterior em que havia acumulações da ordem que o Chega agora pretendia nos seus candidatos. Havia deputados nos conselhos superiores, etc. Portanto, simplesmente as coisas alteraram-se e, pelo visto, o partido André Ventura não sabia que tinha sido alterada a lei nessa matéria. Deixa-me só acrescentar, nós estamos aqui, eu concordo completamente com o que o Luís disse, mas temos que aguardar para ver se as pessoas estão mesmo eleitas, porque eu temo que possamos ter algumas surpresas, quer já na eleição do Provedor de Justiça, em que me parece que a maioria dos terços está muito curta, vamos ver o que é que vai acontecer, e depois na eleição para o Tribunal Constitucional. Atenção que o Presidente do Tribunal Constitucional ainda não renunciou ao mandato, não é? As coisas estão atiradas para maio de uma suposta renúncia que ainda não está confirmada. Portanto, o processo ainda pode dar aqui muitas curvas até chegar ao fim. Prudência acima de tudo. Vamos agora à primeira semana de presidência aberta de António José Seguro, que está a completar um mês em Belém. Tens uma carta de ouro, Jorge Fernandes. Sim, ainda é muito cedo, claro, para fazer qualquer tipo de avaliação do que está a ser esta presidência, mas de resto, quer dizer, faltam testes ainda difíceis, claro, e os testes mais difíceis sem dúvida chegarão. Por outro lado, eu acho que há uma coisa a elogiar e outra coisa, digamos, que é uma preocupação. Em primeiro lugar, deixa-me ir ao elogio. Voltámos a uma espécie de era pré-Marcelo, com um Presidente da República sóbrio, resguardado, que não está diariamente na televisão com uma espécie de incontinência verbal. Seguro, ao longo deste mês, apareceu 2 ou 3 vezes, sempre discreto, e a tentar reconstruir um certo ethos da presidência em que a influência acontece muito mais nos bastidores e menos em notícias separadas para jornais ou a aparecer constantemente com uma necessidade de atenção quase, enfim, vagamente triste, para que os jornalistas façam perguntas sobre tudo e mais alguma coisa. E também, outro elogio é que seguro não está, há imensas coisas que estão a acontecer no mundo, no mundo e no país, sobre as quais não devemos seguro opinar sempre, quer dizer, ele certamente terá as suas opiniões, mas aparentemente não tem necessidade de as partilhar urbi et orbi, o que neste caso para mim está ótimo e, portanto, acho que realmente António José Seguro está a reinaugurar um estilo e a pôr a presidência novamente onde a presidência esteve ao longo de 40 anos e, na minha opinião, é o estilo certo. Aquilo que me parece mais preocupante neste momento é que António José Seguro, durante a campanha eleitoral,
havia muitas pessoas, especialmente até na área do PS, que diziam que António José Seguro tinha alguma tibieza e alguma incapacidade política para se impor como um autor autónomo. E está a acontecer aqui uma coisa que eu acho que é interessante, tem passado, acho eu, até um bocadinho sem grande atenção, que é o seguinte: António José Seguro ainda não nomeou os membros do Conselho de Estado pela cota de Belém. De resto, até se falou, eu li num jornal algures, não sei se no Público ou no Expresso, que António José Seguro poderá até haver uma reunião do Conselho de Estado em que os conselheiros serão ainda, pela cota de Belém, serão aqueles ainda nomeados por Marcelo Rebelo de Sousa. Que é um bocadinho estranho, não é? Mas eu tenho receio que António José Seguro esteja a ser fortemente pressionado, em primeiro lugar pelo Partido Socialista, que pode estar a tentar fazer de António José Seguro uma espécie de tábua de salvação para a reconstrução da coligação eleitoral do partido. E ao mesmo tempo parece-me, a sensação que eu tenho é que Seguro pode realmente estar a revelar-se algo tíbio nesta incapacidade de tomar decisões, quer dizer, no sentido de afirmar a sua posição como Presidente da República, eleito de forma absolutamente inequívoca, aliás, o Presidente com mais votos de sempre, e, portanto, esta demora em nomear os membros do Conselho de Estado, na minha opinião, pode demonstrar aqui alguma tibieza e alguma incapacidade política de se afirmar como um ator, digamos, forte e um bocadinho imune às pressões, digamos assim. Mas estavas a dizer tábua de salvação do PS, não pode, por outro lado, prejudicar o PS ser seguro a assumir a figura da oposição em vez do Partido Socialista? Na minha opinião pode, mas quer dizer, mas eu acho que há aliás, vimos alguns comentários de José Luís Carneiro, no fundo, a opinar ou a tentar dizer de alguma maneira, bem, António José Seguro, ele nunca diz isto de forma absolutamente direta, mas de forma sempre assim mais ou menos subliminar. Há sempre a ideia de que António José Seguro ajudará o PS. Ele nunca é muito explícito sobre como é que esta ajuda virá, nem como se materializará, mas há sempre aqui uma ideia de que António José Seguro ajudará o PS, a agenda política do PS, e quer dizer, também não é por acaso que António José Seguro e José Luís Carneiro, se quisermos pensar assim de forma um bocadinho mais geral e abstrata, pertencerão mais ou menos à mesma ala ideológica do PS, um PS mais centrista, menos lisboeta, e portanto eu até admito que haja aqui uma certa identificação pessoal entre ambos, o que de alguma maneira também ajuda a cimentar esta ideia de que poderá haver uma tentação no Largo do Rato de tentar fazer com que Belém se torne que haja uma presidência partidarizada, digamos assim. E, portanto, sob esse ponto de vista, acho que neste caso não é culpa de Seguro, não é? Mas Seguro tem que conseguir marcar perante o seu próprio partido que ele é um presidente que foi eleito, mas neste momento é presidente da República e não está a ocupar um cargo, embora todos saibamos que Seguro é socialista. Isto não tem, aliás, sempre fiquei muito incomodado com a ideia das pessoas de afirmarem que o presidente da República, quando é eleito, deixa de ter preferências políticas. Portanto, eu não vejo nenhum problema em António José Seguro ter preferências políticas socialistas, se quisermos, mas Seguro tem que afirmar-se claramente como um ator independente e que não depende de ninguém a não ser de si próprio. E a pressão que está a fazer para um acordo que saia da concertação social para a reforma laboral, numa altura em que a UGT acabou por, no Secretariado Nacional, chumbar a última versão? Bem, o GT de alguma maneira está a fazer o seu papel, não é? Quer dizer, eu acho que apesar de tudo, continuar as negociações é sempre melhor do que romper negociações, porque é nas negociações que se podem atingir equilíbrios de poder e acordos que sejam minimamente satisfatórios para todas as partes. E de resto, quer dizer, manter-se na negociação não retira ao GT a capacidade a qualquer momento nas próximas semanas ou meses de dizer, bem, para nós foram ultrapassados os limites, não estamos contentes com esta proposta e saímos da negociação. Portanto, sob esse ponto de vista... Mas esta pressão que António José Seguro está a fazer, a ameaçar com o veto, que já tinha falado também na campanha presidencial, pode obrigar aqui o governo também a arrastar este processo mais um pouco? Sim, claro, quer dizer, mas eu acho que esse sim é um poder importante do Presidente da República, que é manifestar-se de forma muito contida e dar
no fundo, grandes linhas de condução política, até porque a questão e neste caso é uma questão bastante importante, porque António José Seguro, no que diz respeito a esta matéria laboral, comprometeu-se de forma bastante inequívoca durante a campanha com uma certa direção política. Portanto, à partida, quem votou nele espera do Presidente da República uma posição inequívoca nesta matéria. Vamos agora à última carta desta primeira parte, Nuno Garopa, que é de ouros para o novo Secretário-Geral do Governo, António Vicente, substitui Carlos Costa Neves, que vai para administrador da FLADA, Fundação Luso-Americana do Desenvolvimento. Sim, fundamentalmente deixa-me elogiar o processo de substituição, porque temos criticado muito aqui que levam 6 semanas para o Diretor Nacional da PJ, levam 1 ano para o Provedor de Justiça. Aqui o processo foi rápido e, portanto, evidentemente que eu preferiria que fosse um concurso público, com outra transparência e tudo o resto, mas não é. As coisas são como são. E desse ponto de vista, acho que escolheram alguém que também não suscitou críticas partidárias e, portanto, que parece ser uma figura consensual. Deixa-me só, num segundo, dizer onde é que eu acho que a nódoa está. Está no comunicado do Governo, quando diz que ele não vai custar nada ao erário público. Ora, a preocupação que o Governo deveria ter não é essa, é explicar onde é que estão os ganhos de produtividade e de organização com a criação desta Secretaria-Geral. O Governo não explica, a oposição também não pergunta e, sinceramente, andei a ver na comunicação social, não há um único artigo que eu tenha encontrado a explicar onde é que estão os ganhos orçamentais, de organização, de produtividade, que foram prometidos quando este lugar foi criado. Essa é a única nódoa em todo este processo que me parece que correu francamente bem, e, portanto, aí a minha carta desta vez de ouros, em vez de ser um paus ou umas espadas, como fizemos com o Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Mas com uma nódoa a marcar o fim desta primeira parte. A nódoa no comunicado. Repara, a nódoa no comunicado. Sim. Vamos já a seguir à jogada da semana. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Há todos os dias mortes em Nova Iorque, mas não necessariamente acontecem numa área restrita como o Times Square. Episódio 1. Onde está o assassino do quarto 3416? Os ficheiros do caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Rezende. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Jogada da semana no Fora do Baralho. E que semana! O cessar-fogo de 15 dias entre Estados Unidos e Irão, anunciado por Donald Trump, logo se revelou frágil. No entanto, se tudo correr como previsto, há negociações este sábado no Paquistão entre os dois lados desta guerra no Médio Oriente. Enquanto isso, Israel está imparável a atacar o Líbano, embora as duas partes confirmem negociações. É um jogo de xadrez daqueles, para os nossos ases Nuno Garopa, Luís Aguiar Conraria e Jorge Fernandes. Jorge, Donald Trump apregoa uma vitória atrás da outra, mas para ti são vitórias de pirro? Bem, tu usaste uma expressão aí, Vanessa, de jogo de xadrez. Um dos problemas, precisamente, com tudo isto que está a acontecer é que nós todos tentamos fazer isso, e acho que é mais ou menos normal. Não digo nós aqui só no programa, digo toda a gente que comenta e que fala desta guerra e toda a imprensa internacional, é que existe uma tentativa de racionalizar as ações de Trump e do séquito dele. No fundo, colocarmos aquilo que Trump faz à luz de qualquer lógica de racionalidade, de princípios de política externa, de qualquer princípio até ético, se quisermos, ou moral. E o problema é que muitas vezes é muito difícil, digamos, tentar usar uma grelha analítica cartesiana para perceber o que Donald Trump faz. Pronto. Dito isto, quer dizer, eu acho que há pelo menos uma parte da administração americana que está numa escalada claríssima de fanatismo religioso. Em alguns segmentos
da administração. Estou a pensar especialmente em Pete Hegseth, que fez algumas conferências de imprensa em que invocou a Páscoa, invocou a ressurreição de Cristo, ligou mesmo, quer dizer, não de forma indireta, de forma absolutamente direta, a ideia que haverá aqui uma suposta vontade de Deus e que os Estados Unidos estarão quase a perseguir uma missão religiosa neste tipo de ações. Aliás, tanto foi que o Papa se viu na necessidade, o Papa que é americano de resto, se viu na necessidade de clarificar na Páscoa, e ele disse uma frase que para mim é absolutamente clara, e é muito clara a quem é dirigida. Ele diz uma frase, e vou citar, em que ele diz: Deus rejeita a oração dos que fazem a guerra e têm as mãos cheias de sangue. Fim de citação. E, portanto, eu acho que isto torna ainda mais complexa qualquer grelha de leitura que nós possamos ter disto. Agora, não, à luz disto, não há qualquer tipo de justificação possível para aquilo que Trump está a fazer. Quer dizer, não estamos a conseguir perceber o que é que ele está a fazer assumindo esta dita racionalidade. Por exemplo, aquele tweet que ele fez outro dia lá no Truth Social, a ideia que iria destruir completamente uma civilização. Este tipo de retórica, pelo menos na minha opinião, poderá haver alguém que ache diferente, e é perfeitamente legítimo. Na minha opinião, é absolutamente indigna do cargo que ele ocupa, e que foi durante muito tempo o cargo a quem chamávamos, enfim, o líder do mundo livre, e, portanto, aquele tipo de retórica é inaceitável. Agora, olhando meramente objetivamente, e depois já me calo, para aquilo que está a acontecer, Trump até agora não conseguiu absolutamente nada. O regime iraniano continua a funcionar. É certo que mataram N líderes de várias coisas no Irão, mas o regime no fundamental continua intacto. Quer dizer, se a guerra, vamos supor que a guerra acaba agora, não há nenhum tipo de regime change nem nada que se pareça. Havia lá uns malucos fanáticos religiosos, foram substituídos por outros malucos fanáticos religiosos. O Irão, o Trump ainda não conseguiu encontrar os 400 quilos de urânio, portanto o Irão mantém intactos os 400 quilos de urânio que estão enriquecido, que será, digamos, o material para a produção nuclear. Não conseguiu aumentar as garantias de segurança na região. Neste momento, na verdade, o que Trump está a negociar com o Irão, a chave, digamos, o ponto central que Trump está a negociar com o Irão é a reabertura do Estreito de Hormuz, para tentar que a economia mundial não colapse, especialmente na Ásia. E, portanto, Trump está a tentar renegociar com o Irão a abertura de Hormuz, quer dizer, um estreito que estava aberto antes da guerra ter começado. Portanto, na verdade, Trump o que está a negociar agora é que, de alguma maneira, os danos que a intervenção que ele próprio deu ordem para ser feita causou. Portanto, quer dizer, olhando puramente para os factos que temos em cima da mesa, não se consegue perceber sequer quais são as motivações, só a não ser, quer dizer, a dada altura podemos entrar no domínio da 25ª emenda, enfim, e depois aí falaremos de outra maneira. E pelo que está aqui a dizer o Jorge Luís, fica mais evidente o poderio iraniano. Donald Trump não calculou bem as consequências deste conflito para a economia, tendo em conta que era previsível que o Irão usasse o Estreito de Hormuz como arma de guerra. Pois, claramente não estavam à espera desta reação, mas, quer dizer, eu nem sei muito bem o que eles estavam a esperar. A minha interpretação disto desde o início, e acho que a fiz aqui também no Fora do Baralho, é de que simplesmente Benjamin Netanyahu conseguiu manipular Trump. Conseguiu manipulá-lo e conseguiu manipulá-lo de forma a ele ajudar, aos Estados Unidos ajudarem Israel numa guerra contra o Irão. Agora, de facto, parece que tudo vai ficar por cumprir e nós vimos ao longo deste tempo um comportamento errático de Trump, vimos e estamos a ver, que de facto, quer dizer, vai para além das coisas que nós já estávamos habituados a ver de Trump. Ele, aquela coisa de pedir ajuda aos aliados, no dia a seguir dizer que pediu ajuda só para testar os aliados, e depois a seguir dizer que é fácil abrir o estreito, para depois acabar com a escrever em maiúsculas Open the fucking Strait.
quer dizer, já é um comportamento que vai para além do próprio Trump, digamos assim, para além daquilo que nós poderíamos imaginar que eram as fronteiras dele, e realmente o Jorge está a falar da 25ª emenda, portanto, Jorge, não sei de cor a Constituição americana, mas pensavas a falar da destituição do Presidente, é isso? É destituição por incapacidade mental. Por incapacidade, eu acho que neste momento, quer dizer, sim, se isto correr mal para os Estados Unidos, e não estou a ver muito bem como é que pode correr bem, quer dizer, neste momento, quer dizer, o que parece é que o melhor que os Estados Unidos conseguem almejar é ter a situação que tinham no dia 27 de fevereiro, ou seja, um dia antes de terem começado os bombardeamentos, e realmente não se consegue perceber para onde é que isto foi. Do lado do regime iraniano, claro que o regime iraniano pode ter saído enfraquecido, são coisas que uma pessoa nunca sabe, porque nós não temos acesso a uma informação fidedigna daquele lado, porque morreram muitas cúpulas militares, políticas, religiosas, portanto, pode ter sido enfraquecido, mas caso este regime se aguente, uma coisa é certa, do ponto de vista dos iranianos, a necessidade de terem armas nucleares é hoje mais evidente e mais óbvia, mais forte do que era há 5 ou 6 anos. E, portanto, isto a longo prazo, mesmo para Israel, pode ter sido um tiro no pé. Passado este mês e uma semana, Nuno Garopa, Donald Trump conseguiu alguma coisa, afinal, ou não? Repara, isto aqui, vamos lá ver, como estávamos aqui há duas questões, a questão retórica e depois a questão, de facto, do que é que cada país aqui pretende. Em relação à retórica, eu penso que alguém, nesta semana, numa das televisões americanas, dizia uma coisa, uma piada, mas que na verdade reflete o problema, que é, dizia-se, vou traduzir num português assim, porque em inglês a piada faz melhor, que é, isto pode-se levar a sério Donald Trump, ou pode-se levar literalmente, pode-se entender Donald Trump literalmente. As duas coisas ao mesmo tempo é que não é possível. E, portanto, aqui o problema é o problema que a retórica de Donald Trump, se é literal, é horrível. Se é para ser levado a sério, então temos que ignorar toda aquela retórica. Sendo que essa retórica, já agora, deixa-me só aqui, porque também não podemos deixar passar isto em branco, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, avisou que uma civilização inteira iria morrer numa só noite esta semana. É isso que eu ia dizer. Repara, o problema não é só o conteúdo dessa retórica, é que essa retórica põe Donald Trump ao nível do Irão, porque isso é a retórica do Irão, não é? Que vai destruir o grande Satã e que vamos eliminar o grande Satã da face da Terra. Mas esse era o Ocidente, apresentava-se como um espaço de liberdade, precisamente porque não tem a retórica do Irão. Pôr-nos ao nível da retórica do Irão, acho que diz muito do problema em que o Ocidente, ou o mundo ocidental, NATO, estamos metidos. A questão também são as inverdades de Donald Trump, quando se diz, bem, o Irão também diz inverdades. É verdade, o Irão passou a semana inteira a negar que estava em negociação, quando já estava sentado na mesa das negociações. Portanto, passou a semana inteira a mentir. Mas o problema é que o Presidente dos Estados Unidos também passa a semana a mentir. E, portanto, pôr os dois ao mesmo nível de retórica, para mim é que é o problema. Porque era suposto o Presidente dos Estados Unidos e o mundo ocidental estar acima dessa retórica absurda que o Irão tem desde 1979. Agora, aqui acho que há duas questões. Uma, nós não podemos ainda exatamente saber como é que isto vai acabar, porque as negociações começaram agora, não é nada claro como isto vai acabar. O que nós sabemos é que, para mim, na minha opinião, há um grande vencedor de tudo isto, que é a China, e foi a China que obrigou o Irão a sentar-se na mesa das negociações. Portanto, isso diz como a China sai deste processo reforçado, o que são más notícias para os Estados Unidos. E há, neste momento, um grande perdedor, que são os Estados do Golfo, porque é evidente que nada vai ficar igual no Oman, no Kuwait, nos Emiratos, no Qatar. Portanto, esses Estados são os grandes perdedores desta situação. Tudo o resto, vamos ver ainda como é que isto vai acabar. Agora, o problema fundamental de Trump, e aí discordo um pouco do Jorge, eu acho que há uma racionalidade aqui, que aliás tem a ver com o que o Luís disse. O Trump tem uma coligação, neste momento, de apoio, que simplesmente tem dois objetivos distintos. De um lado, a segurança de Israel, portanto, em vez de ser, como eles dizem, América primeiro, a política é Israel primeiro, portanto, Israel acima dos interesses norte-americanos. Claramente, a guerra fez-se para aumentar a segurança de Israel, mas depois, por outro lado, o movimento MAGA é um movimento isolacionista. E Trump chegou a um ponto em que tem um conjunto vazio, porque não pode agradar às duas partes, porque a única forma de continuar a guerra no Irão é, de facto, uma invasão. É boots on the ground, seja nas ilhas, seja no Estreito, seja, de facto, ocupar Teherão. Mas isso não é possível com o movimento MAGA. E, portanto,
Donald Trump ficou numa situação em que não tem política possível para agradar os dois lados. Tanto que está esta confusão no Líbano, que ninguém percebe se o Líbano está ou não está dentro do cessar de fogo. Os Estados Unidos agora pressionam Israel para Israel aceitar que o Líbano está dentro do pacote de negociações com o Irão. Portanto, a lógica de Donald Trump, há uma lógica. O problema é que a lógica chegou a um conjunto vazio, porque não consegue agradar a Netanyahu e ao mesmo tempo agradar aos MAGA. E isto tornou-se agora num problema doméstico para o Partido Republicano e para Donald Trump. E esta questão que o Jorge estava aqui a levantar da invocação da quinta emenda, achas que estamos ainda longe disso ou é uma possibilidade? Não acho objetivamente possível, porque a única forma de levantar isso seria Vance querer ser presidente. Não, e claramente não acho Vance possível, atenção. Vance não vai trair o Donald Trump e qualquer outra pessoa na administração, como já se percebeu, quer ultimamente com a Attorney General, com a Pam Bondi, qualquer pessoa que não esteja de acordo com Trump é admitida. Portanto, quem está sentado naquele cabinet não pode ir contra Trump. A única pessoa que poderia seria Vance, que não, é o único que não pode ser admitido por Trump, e Vance não vai tomar esse papel, até porque isso tem repercussões para a sua própria carreira política. Portanto, acho que isso está completamente posto de lado. Vance, que é quem vai liderar as negociações de paz em Islamabad, no Paquistão. Depois desta semana é de crer que podem chegar a bom porto, Jorge? Bem, eu concordo fundamentalmente com tudo aquilo que o Nuno disse, não estou em desacordo de nada. Aliás, o Paquistão está a agir como um proxy da China, atenção, quer dizer, o Paquistão aqui, na verdade, quem está a organizar as negociações de paz é a China, de facto, quer dizer, o Paquistão é ali um país, ainda por cima, é bom, neste caso, porque é muçulmano, portanto, é aquele que pode falar com todos, mas fala com a China, fala com os Estados Unidos, fala com o Irão, enfim. Há um ponto aqui fundamental sobre Vance, que é esta tal, aquilo que o Nuno estava a dizer, esta ideia de avançar para um conjunto vazio, em que não agrada a nenhuma das partes, deixa Vance assim numa espécie de terra de ninguém e coloca-o numa posição muitíssimo complicada. Aliás, o New York Times fez um artigo bastante longo sobre os bastidores da tomada de decisão para o início da guerra, e Vance foi a única pessoa na administração que foi frontalmente e de forma muito vocal contra a invasão. Convém relembrar que Vance foi soldado, portanto ele esteve no Iraque na altura como soldado, portanto, e portanto ele sempre foi uma das principais traves mestras do pensamento de Vance. Aliás, uma das poucas que não mudou, porque ele em 2016 dizia que Trump era o Hitler americano e agora, enfim, é vice-presidente do dito Hitler. Mas Vance sempre foi uma das principais coisas e que não muda, é absolutamente consistente, é na ideia de que os Estados Unidos devem ser isolacionistas, não deve haver nenhum tipo de intervenção nem de guerras externas desta natureza, que os Estados Unidos não têm nada que se meter com estes assuntos, quer dizer, podem utilizar, claro, meios diplomáticos, económicos para conseguir os seus objetivos, mas nunca para isto. E, portanto, eu acho que a participação de Vance nas negociações pode ser inclusivamente boa para o Irão, porque Vance tem todo o interesse de, o mais rapidamente possível, mesmo com perdas reputacionais e diplomáticas para os Estados Unidos, o que Vance acima de tudo quer é, vamos acabar com isto o mais rapidamente possível para nos centrarmos na agenda América primeiro e na agenda doméstica e voltarmos à ideia de que isto foi apenas uma pequena excursão muito rápida e que não significa uma mudança fundamental na política externa MAGA e, portanto, nós queremos voltar à política interna e estas aventuras não são para continuar. Por falar em agenda do doméstico, olhando aqui também para o nosso cantinho e para os impactos que esta guerra está a ter na economia, o Parlamento português aprovou por unanimidade a proposta do Governo para os limites mínimos das taxas unitárias do ISP até junho, para baixar esses limites mínimos. Esta medida, Luís, vai ter um impacto significativo no preço que os condutores vão pagar depois quando vão abastecer o carro? Eu estava aqui a ver, não conheço os detalhes para responder a isso, mas se eu percebi bem, aplica-se quando o aumento de preço excede 10 cêntimos, quer dizer, portanto, isto é sempre uma atenuação, mas não passa disso, quer dizer, aquelas reportagens que são feitas na televisão, a comparar os preços
da gasolina e do gasóleo em Portugal com os preços em Espanha vão continuar a ser feitos e isto não vai alterar, portanto não é esta medida que vai alterar esse lado mais folclórico, digamos assim, destas coisas. Portanto, as pessoas continuarão a dizer que o governo está a dar pouco e portanto, a contestação a esse nível parece-me que vai continuar. E pronto, eu continuarei a criticar este tipo de medidas, como sabe. Acho sempre que erram no alvo e que não era isto e que não são este tipo de medidas que estão a ser feitas. Medidas direcionadas. Mas eu acho que grande parte disto, a culpa é verdadeiramente, não quer dizer a culpa, mas há aqui uma responsabilidade dos jornalistas na forma como põem as questões. Os jornalistas põem as questões como, muitas vezes, nas pessoas que eu tenho, o governo espanhol deu isto, o governo espanhol fez aquilo, quando não é o governo espanhol deu isto, é o contribuinte espanhol vai contribuir com isto tudo na forma de déficit e impostos mais no futuro. E a escolha aqui em Portugal é, em vez de ser, quer dizer, é até certo ponto que estas medidas vão em sentido contrário, mas se não houvesse estas medidas, a escolha aqui não era por atirar o custo para cima dos contribuintes, mas sim atirar o custo para quem usa mais gasolina e mais gasóleo e mais produtos derivados do petróleo. Portanto, o governo espanhol não dá nada. O que simplesmente o governo espanhol está a dividir os custos por todos, enquanto que as políticas deste governo dividem mais os custos pelas pessoas e pelas empresas que usam mais ou que consomem mais produtos derivados do petróleo. E eu acho que se o framing fosse este, se a pergunta, em vez de ser concorda com o governo espanhol quando deu isto, se a pergunta fosse concorda com o governo espanhol que está a impor estes custos todos aos contribuintes espanhóis, se calhar as pessoas respondiam de forma diferente e mais racional. Vamos ficar por aqui na jogada da semana do Fora do Baralho. Já sabe, escreva-nos para foradobaralho@observador.pt com perguntas, críticas, sugestões. Nós respondemos sempre. Na próxima semana a Susana Peralta já estará de volta. Eu sou a Vanessa Cruz. Até lá.